Vi a teimosia das flores no deserto, nas altiplanas montanhas de nevada. Via por mim e por muitos olhos ausentes que creem no milagre do equilíbrio improvável. Há cores ternas no solo desidratado. Neste ano, eu as vi por muitos de nós. O caderninho era de anotações de pequenos momentos, frases, fragmentos de um verso, um título, 3 versos. Esse caderninho era dessa forma, não tinha nada pronto, né? Mas sempre existiu, às vezes do lado da cabeceira, porque quando você acorda, os versos às vezes lhe tomam, né? É a hora que você é assombrado, a poesia bate na porta, assim, diz alguma coisa, você aí anota e depois você desenvolve ou não, às vezes você perde. É o chamado caderno roubado, onde você não para de anotar as as percepções, a sua vontade de encontrar a novidade, né? Enfrentar os limites da linguagem. E ali eu assentei desde a década de 70 inteira, os meus versos, os meus versos. E alguns desses versos a gente a gente incluía no cinema, por exemplo. Havia um filme que intitulamos Caranguejomem, né, que falava do ciclo, da questão dos mangues e aí no final eu lanço Marmório, marasmo ao sabor da maresia. Sim, só isso, assim como um haikai. Às vezes, no intervalo da poesia, alguém chega e me arrebata enredos, emenda à vontade os sentidos e toma-me de empréstimo a própria mão. Muitas horas tenho todos os dias, talvez por isso o tempo sempre sobre. E o meu cenário se povoa inteiro e a passeio vocês sempre voltem. Sei das astúcias de guardar o tempo, portanto anoto tudo no diário. Quando ocorrem visitas de amigos, é para eles que a tenda armo. Eu nasci numa região de Mata Atlântica, num lugar edênico, e ao mesmo tempo, como se trata de uma área para onde migraram pessoas em busca do Eldorado, né, da questão do cacau, então era uma comunidade bastante híbrida, com os que vinham do norte, os nortistas chamados, né, os locais, com a população originária, índios, e também os sírio-libaneses. Então, foi uma mistura cultural muito que me mobilizava em relação a hábitos, costumes, alimentação e principalmente a leituras e a eventos culturais. Eram pessoas que, numa pequena comunidade, se dispunham a fazer, por exemplo, quermesses, performances, missas, e também havia um centro cultural. Então, além dos relatos orais, além das performances, além de toda a vida cultural da cidade, eu tinha esse estímulo de ter sido leitora muito cedo e com os períodos de veraneios na idílica região de Olivença, Barra de Itaípe, Olivença, Ponta do Ramo. Então eu tive esse início, né, eu guardo essas memórias que aparecem na minha obra como sendo o meu lugar luminoso, vamos dizer assim. Mas precisava estudar,
com uma sistemática, né, de mais exigência. Meu irmão já havia se deslocado para Salvador, então viemos todos na década de 60 para Salvador. E aqui não foi muito diferente. Diferente sim, uma cidade histórica, né? Uma paisagem, os olhos passaram a ser olhos capitais. Eu tinha um diferencial, que era essa facilidade, essa vontade com o texto, com a arte, com me chame que eu vou. Tem um espaço, eu vou. Precisa de um momento de declamação, eu vou. Então, eu era essa pessoa disponível. São momentos de lembranças que antecedem o golpe militar, que muda tudo. Quando eu entro no Instituto de Letras, né, nesses anos, o ano mesmo eu ainda estava no Central, mas a seguir vou para o Instituto de Letras e eu perco colegas que viajaram para Ibiúna, por exemplo, e essas pessoas foram alijadas do processo. E perdi pessoas que foram para a clandestinidade, pessoas muito próximas. Nessa época eu conheci James, muito cedo, na Galeria Basarte, que era um lugar onde tudo acontecia, o novo expressionismo, o violão, as artes plásticas, o desejo de levar trabalhos para as bienais de São Paulo. Então, era irônico, porque era um período de, de dificuldades, de perdas, de ameaças, mas também era um período de fusão, de vontade, de refutar tudo aquilo com a arte. Então, com ele, fortalecida, nós passamos juntos a confrontar a dificuldade através da arte, sempre. Fui estimulada a tentar um espaço como docente. O ingresso era mediante concurso e a vaga era em literatura portuguesa. Um tempo de trocas, um tempo áureo do Instituto de Letras. Quando eu fui para já a pós-graduação, mestrado em Teoria da Literatura, justamente com Judith Grossman, uma professora recém-saída de classes da fenomenologia. Então eu pude associar poesia e filosofia e foi um passo definitivo na minha percepção do poético. A década de 70 foi assim uma década grávida de tudo, porque eu tive todos os meus filhos na década de 70, foram 3. 69, 72, 79. Quando Jameson recebeu uma bolsa da Fulbright Las Pau para o mestrado em artes, e eu me candidatei, terminando o mestrado aqui, na sequência, para fazer o doutorado, felizmente foi aceita, nós fomos para uma universidade nos Estados Unidos, Universidade de Cincinnati, Ohio, no meio oeste, e fomos familiarmente, fizemos essa imersão. Quando retornamos, qualificados, e demos sequência às nossas carreiras. Nesse retorno, eu entro em contato também, principalmente, com o pessoal da cultura do estado da Bahia. Havia um convite, um aceno para a Fundação Cultural do Estado da Bahia. Não se completou porque em Salvador as coisas acontecem muito associadas aos momentos políticos. E eu fui destituída do meu cargo, mas
feliz porque o trabalho havia sido começado, né. Daí para frente foi foi um prêmio, porque afinal eu podia tirar o caderno do bolso, botar em cima da mesa e dizer: "É a hora", e isto foi feito. Então, acontece o que acontecia podia acontecer qualquer, desafio, mas eu já havia feito a minha escolha pelo meu trabalho de poesia. Há uma espécie de linhas de força no meu trabalho. A primeira eu falei há pouco, que é o os poemas sobre algumas coisas, que são os primeiros livros, né, eu tenho os temas sobre os quais eu falo de um ponto de vista de uma subjetividade que vai dizer algo sobre. Depois, eu num segundo momento, num segundo grupo de poemas, eu acho que faço algo, mais, assim, da natureza, não de um lugar de fala, mas de uma preocupação feminina, né, porque eu assisti à luta da década de 60 por um espaço para uma voz feminina. Hoje as mulheres estão do lado dos homens, parceiros, podendo, expressar e colocar, né, os seus universos, as suas preocupações, mas eu fiz parte e assisti a esta luta. Então, alguns poemas têm não um lugar de fala específico para defender, mas falam expressam esse ofício feminino do expurgo, como eu tenho um poema que conclui dessa forma. E finalmente, assim, numa progressão, eu não escrevo mais poemas sobre nada. Eu faço registros de acontecimentos. Então eu acho que cada vez mais eu me desloco da minha subjetividade, por isso eu digo nossa casa alheia, para me colocar em disponibilidade para o outro. E esse aprendizado veio talvez muito da leitura dos contemporâneos, né, porque eu sou filha do modernismo, mas eu leio os contemporâneos. Então os escritores contemporâneos, eles estão mais para o registro do cotidiano, do que está à mão, essa é a experiência, você se engrandece ao registrar a experiência mais comum que seja. Então, esta é a minha última, sim, não é um critério, assim, uma coisa tem que ser por aqui, mas há uma dominância, não é, nesse percurso. Então seria uma voz antes, uma subjetividade mais autoritária, não é? Depois uma subjetividade que se coloca e se preocupa com o seu o aspecto da poesia do feminino, não feminista, mas do feminino, e hoje uma poesia sobre pequenos acontecimentos, uma poesia de surdina, né. Se fala muito que você pode tirar um ano sabático, e eu passei a vivenciar essa experiência sabática, né, de maneira permanente, quando me dediquei exclusivamente à criação literária. Neste íntere, alguns queridos, ex-alunos, pessoas da minha referência, disseram: "Olhe, nós gostaríamos que você considerasse nos ajudar, vir conosco para a academia, porque não tem poesia, depois que Miriam se foi, ficou o buraco". Aí foi um uma espécie de
terremoto na minha vida, porque a leveza da poesia, a, a lentidão, a pausa, a dúvida, tudo que eu vinha experimentando com o corpo, com a mente, teria que se transferir para uma instituição do peso da Academia de Letras da Bahia. Mas o ingresso na instituição não é, nada é garantido. Né? Você recebe a indicação e vai receber uma votação ou não. E fica um pouco esse jogo, né? E aí o seu nome circula, o seu nome fica, alguns você dá acesso ao seu trabalho, e afinal chegou o dia. E em 4 de junho de 2021, em plena pandemia, eu fui eleita. Fui bem eleita, assim, com uma votação significativa, foi ótimo. Tive muitas, mas muitas alegrias. E tive também uma coisa curiosa, que foi a eleição à distância, virtualmente. Então tivemos que encenar aí embaixo, criar um espaço, né? Eu tive que me vestir e fazer o meu discurso. Mas quando eu fui com o meu corpo para entrar no Palacete Goscalvão, e eu aí não resisti, porque era um seminário, uma coisa qualquer. Aí eu falei assim, esse é o dia da minha posse. Eu trouxe o meu corpo. É hoje meu primeiro dia na academia. É muito importante o seu deslocamento, você entrar e colocar-se sentada na sua cadeira. Uma cadeira, uma cadeira amena. Para mim tem sido amena, mas com muitas exigências. Depois aí o querido presidente, meu amigo, Ordep Serra, falou, ele me chama de Elô, ele falou, Elô, agora vamos fazer um programa de poesia. Eu falei, puxa vida, um programa de poesia é tudo que eu quero na minha vida, mas durante a pandemia. Aí planejamos um programa virtual, procurei dar uma dinâmica bastante sedutora, porque começo com uma aula, convido alguém, na sequência fazemos um bonito recital e fechamos com a lira, com a música. Uma festa, esse projeto é uma festa. Precisa ter o desejo de estar em diálogo com a sociedade, porque ao representar uma cadeira, ao sentar-se numa cadeira, você não está sozinha, você tem né, o seu patrono, tem os fundadores, então isso é uma sequência, isso é algo ritualístico, tem a nominata, e você diz, bem, eu tenho um papel social muito importante. E essa consciência é muito necessária. Por isso que, apesar da dificuldade com a pandemia, eu não renunciei a fazer o meu projeto. Tenho colegas, tenho confreiras, confrades, que são pessoas muito ativas socialmente, são ainda professores, são ainda jornalistas, são nomes consagrados, respeitados, e pessoas que são verdadeiros operários da cultura. Né? Então eu me identifico muito com isso, porque eu gosto de trabalhar, eu sempre trabalhei muito, eu acho que faz parte, é uma coisa que é afim da minha vocação mesmo, eu gosto de gente, tem isso também, né? É, estou, estou apta, né? E disponível
E a ideia que eu faço dessa, que eu sempre defendo como diálogo, né, com a sociedade, não podia ser de outra forma. Acho que a abertura recente da academia em relação às mais diversas áreas do saber, às mais diversas representações sociais e tudo que a academia abraçou, eu tive muita sorte porque eu ingressei neste momento, né? Existe essa vontade, né, de se fazer algo para a coletividade, algo tirar a aura mesmo e dizer, olha, nós estamos aqui, nós somos trabalhadores da cultura, nós queremos, nós recebemos, nós trocamos. É um caminho muito acertado, eu sou completamente favorável a este caminho. Na verdade, a Academia de Letras da Bahia, ela tradicionalmente tinha uma relação com a orientação francesa, né, de reunir eleitos e ali trocar, trocarem mutuamente, né, as suas publicações, as suas obras, algo tudo sempre voltado para de letras, e, e era assim, era tradicionalmente dessa forma. Bem, a contemporaneidade não permite mais esse recorte, não é? Porque hoje temos segmentos, né? Hoje temos demandas de vozes que querem e podem e que se pronunciam e entram nos espaços. Então, a academia se abre porque o mundo está assim, não é? A contemporaneidade exige este diálogo, estas frentes comunicativas. E eu acho que isso é o que mais me anima a pertencer, a me sentir bem confortável com os meus pares, né, com os meus confrades, confreiras, é saber que cada um deles pode representar distintas áreas do saber, da arte, eh, da, do ensino, da filosofia. Acho que é só riqueza, na medida que é heterogêneo, que é híbrido, é verdadeiro. Eu creio nisso. Eu acho que junto com as vozes e os representantes das diversas áreas do saber, né, vem também os temas, que são os temas da contemporaneidade. Não é? Você não pode excluir, seria se descolar da realidade se não houvesse na Bahia um espaço para a cultura ancestral, né? Acho que a presença de Mãe Estela, o seu retrato, a gente se vê ali, né? A gente se vê ali. Uma legibilidade, não é? Do mundo contemporâneo, um mundo, um espaço onde as minorias, afinal, podem se pronunciar, né? Quem vence, o que vencemos, como esses anos em que ficamos confinados, vivendo como espécies, sem o toque, sem o abraço, sem poder abraçar seu netinho que acabava de nascer. Deus, vencido este horror, né? Eu tenho que ser otimista, eu tenho que olhar para frente e ver um futuro positivo, né? Integrado, democrático, acreditar muito nas relações e, na medida do possível, também desejar mais união e, principalmente, o que a gente sempre deseja, né? Que as pessoas venham a, ao Palacete Gospel Calmon, que prestigiem, que entendam que aquilo é deles, que é feito para eles. E nós somos operários,
todos somos operários. Já velhinhos, mas somos operários. Acho que é isso. Já não vou ao pedaço do lugar onde se exibem beija-flor, tesouras, vibram socozinhos, piam rolinhas roxas, cantam e adejam suaves andorinhas. O sopé da colina que levava ao alto do filtro, a ver os excessos da manhã de inverno, onde a chuva espargia o clima úmido e tingia o verde de mais saudade e clorofila. Sei de cor ainda quantos passos ao cume do mirante e aqueles veios ligeiros por onde jorravam filamentos transparentes, fatias de um mundo habitado por simples avezinhas do silêncio. Aqui ouvi a terra, adivinhei-lhe ritmo e movimento, e também o que sustenta o voo dos passarinhos.